Hoje o programa, ele é motivado, e eu vou contar para você bem direitinho. Um e-mail que eu recebi do professor Felipe Aquino, faz algumas semanas, no mês passado, com a seguinte notícia: governo distribui a pílula abortiva, a pílula do dia seguinte. Mais uma vez o governo federal lança mão de uma solução fácil para um problema difícil. Lamentavelmente, aprovou a distribuição farta de cerca de 175 mil cartilhas da pílula do dia seguinte, a PDS, da rede pública de saúde, sem mesmo necessidade de receita médica. O Ministério da Saúde deu orientações claras a médicos e enfermeiros de postos de saúde e hospitais sobre a distribuição. Num livreto, o governo reforça que os comprimidos podem ser entregues por enfermeiros sem exigência de receita médica. O Conselho Federal de Medicina diz que não foi informado oficialmente. Resolução da entidade diz que cabe ao médico a responsabilidade pela prescrição da pílula como medida de prevenção à gravidez indesejada. Essa matéria, professor, eu estou lendo apenas o início da matéria, o professor Felipe enviou para mim, e no programa que ele apresenta nas quintas-feiras, o professor Felipe já tem tratado desse programa e me intimou, dizendo: Ricardo, nós precisamos cada vez mais compreender melhor essas questões e esclarecer o nosso povo. É para isso o programa de hoje. Nós vamos conversar sobre métodos contraceptivos e sobre a pílula do dia seguinte de modo especial. Eu tenho a alegria de receber 2 novos convidados no programa, gente muito querida, que eu ainda não tive o prazer de receber, e eu espero hoje a gente ter a possibilidade de começar uma caminhada. Eu recebo com muito prazer o Padre Hélio Luciano. Padre Hélio, ele é da Arquidiocese de Florianópolis. Ele é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, e é doutorando em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade Campus Biomédico, em Roma. Padre Hélio, sua bênção, seja muito bem-vindo. Prazer imenso conhecê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Estamos aí, vamos conversar alguns temas que são, às vezes, um pouquinho complicados, mas vamos lá tentar fazer que todo mundo consiga entender essas coisas que parecem complicadas, mas não são tanto. Mas obrigado pelo convite. A gente conversava um pouquinho antes do programa que a gente precisa tratar disso da forma assim, mais clara possível, para que a gente vá compreendendo aos poucos e, inclusive, percebendo o quanto que tudo isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, na verdade. Claro. Não, e acho que uma coisa importante de se entender é que não é que se proíbe alguma coisa ou não se proíbe, ou seja, é que faz mal para a própria pessoa, ou seja, tanto no nível físico e biológico, como também espiritualmente, também ela se faz mal a si mesma, ou seja, não é que a gente está proibindo, a gente quer o bem da pessoa, estamos oferecendo uma possibilidade para que ela conheça o seu próprio bem. Ok. Obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigado, Ricardo. E eu também estou muito feliz de receber a doutora Elizabeth Kipman. Ela é ginecologista, obstetra, especialista em logoterapia e em logoteoria. A doutora Elizabeth, ela é coordenadora do Núcleo de Bioética do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. E também é membro da Comissão de Bioética da CNBB. Seja muito bem-vinda, minha querida. Quanto tempo, é hein? tudo meu, pois é. Fiquei muito feliz quando soube. Mas é muito bom ter essa oportunidade, porque a população como um todo acaba achando que é um dogma da igreja, né? Que a igreja proíba este ou aquele método, porque seria um dogma, quase uma opção religiosa. E é muito importante entender o aspecto físico, o aspecto científico dos efeitos dos medicamentos, por exemplo. Então, estamos aqui para isso. Tá, muito obrigado por sua generosidade. Viu, minha querida? E nós temos o Ellison, que é psicólogo clínico, especialista em análise existencial e logoterapia. E já é de casa, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, Ellison. Como é que está a sua luta, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Alegria estar aqui também. Acho que é um tema importantíssimo, né? Ainda mais com 2 especialistas em bioética, em logoterapia. Eu acho que vai muito enriquecedor e necessário, né? Eu acho que realmente o nosso país precisa muito entender os argumentos, as fundamentações daquilo que faz bem para ele, não de medidas como o início do seu texto, do texto que você leu do professor Felipe, né? Essa tendência de buscar soluções fáceis e muitas vezes populistas, né? Para problemas tão difíceis, né? Problemas tão complexos que envolvem a vida humana, né? A família, a sociedade. Então, é uma alegria estar aqui. Vamos
tentar Alegria contribuir nossa. um pouco. Obrigado. Vamos contribuir sim. Eu quero avisar a você que, é claro, você já percebeu que, por conta dos temas do nosso programa de hoje, a sua participação ela é fundamental. E você participa com a gente por telefone, no 0 Operadora 12 31 86 2600. Uma equipe já está pronta para receber você. E se, porventura, você deseja não ser identificado por causa do conteúdo de sua pergunta, avise para nossos atendentes que nós vamos cuidar disso. O telefone é o 0 Operadora 12 31 86 2600. A Leila está aqui para atender você nos nossos endereços eletrônicos. Vai me deixar louquinho de novo, né, Leila? Bem-vinda, viu, querida? Obrigada. E é bom que boa você noite. está sempre aqui na defesa de quem participa com a gente pelas mídias sociais, não é isso? Defendo sempre. A defensora das mídias sociais. Boa noite a você que nos acompanha em casa. E a alegria dizer que nosso Twitter voltou. O P Trocando Ideias voltou a funcionar, graças a Deus. Então você pode Tá estar até com a carinha nova aí que eu vi que você Tá com a carinha nova. E você pode estar enviando a sua pergunta pelo @PTrocandoIdeias, @PTrocandoIdeias, ou pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Já estou recebendo a sua pergunta. Ok, muitíssimo obrigado. Eu quero começar a dar o pontapé inicial. Já demos mais ou menos, não é? Conversando aqui com o Padre Hélio sobre a contracepção. Padre Hélio, o que a igreja pensa? Aliás, vamos começar do princípio. O que é contracepção? Acho que temos que começar em primeiro. Antes disso, tem que dar um passo prévio. Ou seja, Então me ajude. em primeiro lugar, acho que a igreja não é contra nada. A igreja não é contra a contracepção, a igreja não é contra o aborto. A igreja é a favor da vida. Ou seja, o ser favorável à vida implica algumas opções que têm que ser feitas. E aí sim, no segundo passo, entramos aí na questão por que a contracepção faz mal para a própria pessoa. Ou seja, faz mal para ela se faz mal. Porque ela está se fechando a uma abertura, em primeiro lugar, se fechando a uma abertura à vida. A palavra contracepção, qual é o significado dela? Ou seja, é contra a concepção, ou seja, contrário à concepção. Evitar, ou seja, quando se usa o termo técnico, se está falando de evitar quimicamente ou fisicamente, ou seja, materialmente, a concepção. Ou seja, evitar fechar-se a vida. Ou seja, essa é a ideia. Ou seja, que é aquela dissociação que foi muito falada, que se fala há muitos anos já, ou seja, há muitas décadas, mas principalmente a partir da Revolução Sexual, aquela dissociação entre o ato sexual e a fecundação. Ou seja, temos duas ramas, ou seja, que são profundamente unidas, ou seja, no ser humano. Ou seja, é uma coisa, a vida nasce de uma entrega total dentro de uma relação sexual, que é uma relação de entrega, de doação de um para o outro, doação do mais íntimo de um para o outro. E a partir ali da revolução sexual, do feminismo já na década de 20, anteriormente as tentativas de fazer essa dissociação, mas que não conseguiram, começam a tentar dissociar, por um lado, o ato sexual, como uma satisfação natural, como encontrar uma simples satisfação de uma tendência que nós temos, é lógico que é uma das maiores tendências que temos, é a tendência sexual, mas separá-la do seu significado humano e usando isso a questão instintiva. Ou seja, não, mas os animais fazem isso. Os animais não fazem isso, na verdade. Os animais têm ciclo e têm o cio e tem, ou seja, os animais não têm relação sexual por relação sexual. O homem sim tem. Ou seja, não por relação sexual, mas tem no sentido unitivo, de aproximar no amor, ou seja, de entregar no amor, de crescerem na unidade do casal. Agora, dissociar, fazer a relação sexual algo sem razão, algo que a razão humana não participa, é fazer algo que não é nem animal e nem humano. É fazer algo totalmente diferente. E aqui, quando conseguem quimicamente, materialmente e quimicamente, ou seja, interromper, ou seja, dividir esses dois significados, cria um problema para os dois lados. E aqui nasce a contracepção. Essa ideia contraceptiva que o Papa João Paulo II falava de cultura da morte. Perfeito. Ou seja, a cultura da morte, ou seja, não é uma cultura da vida, não quer melhorar como pessoa naquela relação. Eu quero um ato de egoísmo, eu quero para mim. Como eu quero só para mim, quero só o prazer, eu elimino toda a dimensão relacionada com a vida. Ou seja, toda essa abertura à vida que é própria da relação sexual, que não significa que todo ato sexual tenha que ser fecundo, tenha que ter filho, mas todo ato sexual sim tem que estar aberto à vida, ato conjugal, melhor dizendo. E aí está um dos pontos mais importantes da nossa conversa aqui, que é esta abertura para a vida. Abertura para essa dissociação, essa unidade que tem que ser intrínseca. Ou seja, se você perde a dimensão unitiva, isso fala Humanae Vitae, já em 1968, o Papa Paulo VI já fala,
Se separa a dimensão unitiva da dimensão procriativa, você tem um problema. Você não tem mais um ato conjugal. Você desconfigura a própria relação sexual. Perfeito. Obrigado. A gente continua daqui a pouco. A Leila me avisa se chegam perguntas. E eu quero dizer que o Padre Hélio está também recebendo você no seu Twitter. O Twitter do Padre Hélio é @PE Hélio Luciano. @PE Hélio Luciano. Fala, Leilinha. Você já tem perguntas aí para a doutora? Eu também já tinha a minha para a doutora, mas eu vou dar uma vez para você, é claro, Leila. A Cláudia, pelo Twitter, ela pergunta o seguinte: doutora, explique o mal que faz a pílula do dia seguinte. Eu não consigo pegar no posto de saúde um analgésico comum sem receita. Por que a pílula se pode? Eu aproveito, doutora, para fazer uma dobradinha, então, com a senhora, porque essa pessoa que pede para não ser identificada, ela diz assim, e sobre a legalização e distribuição da pílula do dia seguinte, como é que ficou isso? Ela realmente é abortiva ou é a igreja quem diz isso? Para isso eu acho que nós temos que só lembrar rapidinho que quando a mulher está na época fértil, e a mulher é fértil durante mais ou menos uma semana, durante o seu ciclo menstrual, que dá mais ou menos 30 dias, quando ela está no período fértil e tem relação preservativo, de camisinha, nada, o que acontece? Mais ou menos após 20 segundos da ejaculação, da deposição do esperma na vagina, mais ou menos 20 segundos, os espermatozoides já estão penetrando através do útero e se ela tem o óvulo, se o óvulo está sendo eliminado naquele momento, ainda está naquele tempo de ser possível ser fertilizado, mais ou menos 30 minutos depois, o espermatozoide já chegou lá no óvulo, ela já está grávida. Então, veja, quando a mulher está no período fértil e tem a ovulação naquele tempo da relação, naquele horário possível, ela fica grávida mais ou menos 30 minutos depois do ato sexual. Esse é o primeiro ponto. Como é que a pílula do dia seguinte age? Quando ela fica grávida, demora mais ou menos 24 horas para a primeira divisão do zigoto, do ser no seu estágio inicial. Perfeito. Depois dessas 24 horas, daí é rápida a multiplicação, para resumir a história, e com 5 dias o embrião chega no útero. Quando ele chega no útero, ainda faltam 9 dias, Cláudia, ainda faltam 9 dias para faltar a menstruação, mais ou menos. E aí o embrião precisa se alimentar e ir se preparando para lançar suas raízes no endométrio. Então, veja bem, quando tem relação no período fértil, se tem o óvulo no momento, 30 minutos depois ela está grávida. Se ela está grávida 30 minutos depois, entenda bem, como é que vai agir a pílula, como é que ela chama mesmo, Cláudia? Do dia seguinte. Como é que você acha que ela pode agir? Cláudia e todos os telespectadores, ela age impedindo a nidação, provocando um aborto precoce. Veja, vocês podem ouvir médicos, ou até cientistas, falando que a pílula do dia seguinte não é abortiva. Quem fala isso não considera o início da vida desde o seu início. Coloca algum outro momento que considera o início da vida. Quem fala que não é, ou está mentindo ou não considera o início da vida. E isso de não considerar é ignorar um fato científico. Então, veja se deu para entender, veja se ela vai responder que deu para entender, ela e todas as outras pessoas. Na bula da pílula do dia seguinte, vocês vão encontrar assim, ela age provocando o espessamento do muco do colo do útero, impedindo o espermatozoide de penetrar no útero. Veja, isso é bobeira, isso é uma bobeira. Por quê? Se a pessoa, terminando o ato sexual, nem bem terminou, já os espermatozoides estão penetrando dentro do útero,
Se toma uma pílula no dia seguinte, ou se toma até na hora, não no dia seguinte, ele demora pelo menos, o medicamento demora pelo menos umas 6 horas para começar a agir. Então, não tem significado o espessamento do muco, ele não forma uma barreira para impedir o espermatozoide subir. Outra coisa que a gente encontra na bula das pílulas do dia seguinte é que a pílula do dia seguinte inverte o movimento das trompas. Tem as trompas, tem o útero, inverte o movimento. Esse fato pode acontecer e é muito grave, porque facilita a incidência de gravidez fora do útero. Porque se já aconteceu a fecundação, o movimento natural das trompas ajudaria o embriãozinho a chegar no útero. Se tem um movimento contrário que atrapalha, favorece que a gravidez se desenvolva na trompa. Existem já processos, sobretudo na Europa, no Brasil a gente não aprendeu, de pessoas que tiveram gravidez fora do útero e que realmente é uma situação que pode provocar a morte da mulher. Então, a segunda ação, que seria invertendo o movimento, a motilidade normal das trompas, é até prejudicial, né? A terceira forma, que é a forma que se busca quando toma a pílula no dia seguinte, no período fértil, é impedir a anidação. Impedir a anidação quer dizer provocar um aborto precoce, um aborto logo inicial. Então, ela é abortiva por isso. E se a pessoa não estivesse na época fértil, ela está... Se a pílula anticoncepcional é chumbinho todo dia, realmente a pílula do dia seguinte você pode chamar de bomba, de bola de canhão, de bala de canhão, porque é uma quantidade de hormônio enorme. Então, ela está tomando uma quantidade de hormônio enorme, depois nós podemos dizer quais os efeitos dos hormônios. Posso falar depois? Isso, vai ser bom a gente devagarinho até, né? Pra gente mas só para dizer que isso. Se ela não está na época fértil, não tem por que se expor à bala de canhão. Ricardo. Fala, querida. Ela faz também a última pergunta dela, né? Claro que sim, vamos lá. E por que é dado de graça, assim, sem receita médica? Já que é um analgésico comum, eu não consigo pegar. Ai, que vontade de ouvir o que você acha, Cláudia. Ela mesma A Cláudia está querendo a sua que a senhora... pergunta é excelente, não é? Qual é o interesse político de fazer isso? Porque interesse de saúde não é. Por interesse político. Obrigado, doutora. Vamos em frente. Gostaria de conversar um pouquinho com o Ellison sobre esta expressão que o padre Hélio usou agora, sobre a cultura de morte. Na sua experiência, acompanhando pessoas como psicólogo nessas últimas décadas, o que é esta cultura de morte e como é que ela atinge as relações? Tá. Bom, vamos tentar construir essa explicação da seguinte forma. Primeiro, precisamos ter consciência de que o ser humano ele é indivisível. Em que sentido? O biológico, o psicológico, o seu lado espiritual é um só. Então, tudo que afeta o biológico afeta o psicológico e assim por diante. Quando a gente fala de cultura de morte, e você vê, por exemplo, dados da Organização Mundial da Saúde sobre, por exemplo, o avanço da depressão, né, o surgimento de novas doenças psicológicas, isso eu falando mais da minha área, né, na área psíquica, pânico, ansiedade, distúrbios de ansiedade, anorexia, bulimia, enfim. Nós estamos falando de consequências de uma cultura em que muitas vezes se dissimula a verdade dos fatos, né? Se dissimula fatos científicos. Por exemplo, a doutora Elizabeth citou isso, né? Quando você nega que a vida inicia ali, naquele momento, 30 minutos depois do ato sexual, você está negando um dado científico. E essas, em vista de quê? Muitas vezes em vista de disseminar uma cultura voltada muito para o prazer e sem compromissos e sem vínculos
de responsabilidade, aí onde chega a sua pergunta, Ricardo. Perfeito. O que afeta isso? Tô conseguindo te acompanhar. O que afeta isso na vida da família hoje, né? Então, vai chegar no consultório do psicólogo casais com problemas de relacionamento, né? Casais com problemas afetivos, sexuais, né? Vai chegar jovens, crianças, jovens que estão tendo problemas. Por quê? Porque os vínculos afetivos, os vínculos de compromisso, os vínculos de responsabilidade estão muito fragilizados. Então, hoje, socialmente, dá-se muito mais importância para as vivências, muitas vezes superficiais, momentâneas, sensoriais, do que aos vínculos e à responsabilidade. Então, a vivência responsável da sexualidade, a vivência responsável da constituição de família, de estar aberto à vida, né? Ter consciência de que qualquer ato sexual você pode estar concebendo uma pessoa. Ok, eu quero deixar na sua cachola a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo agora, nesse momento, para daqui a pouquinho? Eu tenho uma pergunta aqui para o padre a pessoa pede para não ser identificada, acho que dá tempo de responder nesse bloco. A pessoa diz assim: eu gostaria de saber por que os métodos naturais de contracepção são moralmente aceitos pela Igreja, uma vez que a finalidade é a mesma que os outros métodos. Ou seja, se a finalidade for a mesma, não é aceito também. Ou seja, se a mentalidade é cultura de morte, se é contracepção, não é aceito nenhum método. Pode ser natural, pode ser... Ou seja, o erro aqui não está na naturalidade ou artificialidade, até mesmo porque o que é natural e o que é artificial. Ou seja, essa distinção é muito tênue, ou seja, não é por isso. Ou seja, senão uma cirurgia cardíaca seria pecado e ofensa a Deus, porque botar um marca-passo seria um pecado, porque é algo artificial. A questão aqui não está na artificialidade ou na naturalidade do ato, da ação, do método em si, da ação humana. A questão aqui está na intenção com que se faz, ou seja, na intenção e depois na consequência prática, ou seja, usar um método mecânico, o preservativo, ou um método químico, ou uma cirurgia que interrompa, que já não é contracepção, já é esterilização, vai estar fechando aquela pessoa, aquele ato vai estar completamente fechado à vida. Outra coisa é que a mulher tem um ciclo, ou seja, ela possui um ciclo. Se Deus quisesse, ou seja, que todos os atos tivessem filhos, teria feito que a mulher ovulasse 100 milhões de óvulos em cada ato sexual e o homem 100 milhões de espermatozoides. O que não acontece, a mulher ovula um óvulo, às vezes 2, por mês, no seu ciclo. Então, ou seja, usar desse ciclo para fazer ou seja, para viver naturalmente essa abertura à vida, ou seja, é totalmente razoável, desde que não seja com mentalidade contraceptiva.